Olá, meus queridos e queridas, boa noite, que Deus os abençoe grandemente a vocês e a todas as famílias, desse universo todo e as nossas famílias, porque nós queremos muito bem aos nossos, Então, é necessário que a gente confie, creia que Deus está presente em todos os momentos de nossas vidas, tá bom? Vamos aqui, então, dar início a mais um estudo, mais uma explicação do capítulo 49 e do capítulo 50 do livro de Isaías, tá bom? Eu gostaria muito que você, que está chegando novo, se inscrevesse no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas. Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha assim, ó. Você vai pegar essa mãozinha, nessa mãozinha e vai dar um like nela, vai dar um clique, aperta nessa mãozinha para mostrar para o canal que você está presente e que você gosta do que eu trago aqui, tá bom? Sejam todos muito abençoados. Depois que você fizer isso, você vai no final, você vai compartilhar essa palavra amiga que eu venho trazer para vocês aqui todas as noites. Convide uma pessoa para participar desse nosso canal, que é muito importante que você evangelize, você traga uma pessoa para ter conhecimento da palavra de Deus, Aqui nós vamos falando tudo que está na Bíblia, não é nada que seja meu, mas sim o que foi prescrito aqui na palavra de Deus. Porque o que os profetas escreveram aqui é para que a gente venha raciocinar, refletir diante de tantos acontecimentos passados, para que a gente possa procurar ver e fazer aquilo que é em retidão para o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então eu vou ler aqui o capítulo de número 49 e depois o capítulo de número 50. Eu vou ler também a explicação que está aqui na Bíblia e também vou falar alguma coisa referente ao que foi lido aqui, tá bom? Então prestem atenção, por favor, se coloquem em um lugar bem tranquilo, aconchegante, na casa de vocês ou onde você estiver. E foquem aqui, tá bom? Prestem atenção no que eu venho trazer aqui. Então, inicia-se assim: o servo do Senhor é a luz dos gentios. Aí diz assim no versículo 1, e assim sucessivamente, vou continuar lendo, tá bom? Diz assim: acompanhe-me, por favor. Ouve-me, ilhas, e escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Porém eu disse: em vão tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém, Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado. Aos olhos do Senhor serei glorificado. E o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, Redentor de Israel: o seu santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei,
No tempo da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra e dar-lhes em herança as herdades assoladas. Para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão no caminho, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem o calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos manassais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, eis que aquele do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer tanto de seu filho que cria, que não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Olha o que Deus está falando, preste atenção. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha todos estes que se ajuntam. Vem a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento, e te cingirás deles como noiva. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída, agora te verás apertada de moradores, e os que devoravam se afastarão para longe de ti. E até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim, para que possa habitar nele. E dirás no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrada em cativeiro e me retirara. Quem, pois, me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a minha mão para os gentios, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E os reis serão os teus aios, e as suas rainhas as tuas armas. Não, as tuas amas. Estou atropelando aqui a palavra. E as suas rainhas, as tuas amas, diante de ti se inclinarão como o rosto na terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, que os que confiam em mim não serão confundidos. Porventura, tirar-se-ia a pressa ao poderoso, ou escapariam os legalmente presos? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao poderoso, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei, e sustentarei os seus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, ó, o forte de Jacó. Então, o capítulo de número 49 nós já lemos. Agora eu vou ler aqui, me acompanhe no capítulo de número 50.
é pequenino, vai ser rápido, tá bom? Então diz assim: assim diz o Senhor, onde estás a carta do divórcio da vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Porque razão vim eu, e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu? Porventura tanto se encolheu a minha mão, que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, porquanto não tem água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, pôr-lo-ei em saco para a sua cobertura. Preste atenção, gente. O Senhor Deus me deu uma língua erútida, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça com aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como roupas, se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis que todos vós que acendeis o fogo e vós cinges com faíscas, ainda entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes, isto vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos jagereis. Então, aqui termina o capítulo de número 50. Vamos entender o que diz aqui na explicação. A explicação da Bíblia conta-nos do capítulo 49, no versículo de número 1 e 2, que fala que o Senhor o chamou. Então, Deus, ele conclama os povos a ouvirem as características do Messias, dele. O Senhor Jesus estava escondido na aljava de Deus como uma flecha, limpa, limpa, limpa. Isto é, desde a eternidade, ele, o santo, é puro. Fora separado para cumprir o propósito de redenção da humanidade. As palavras do Messias são comparadas a uma espada afiada ou aguda, né? Capaz de penetrar na consciência das pessoas, tanto para confrontá-las em seus pecados, quanto para redimi-las. A palavra de Deus é um instrumento de salvação, mas é também uma ferramenta para julgar aquele que não obedece a ela. Você entendeu isso aqui? Você entendeu? Prestou bem atenção nisso aqui? E aí diz também no versículo 4, fala-se que sobre o direito de estar perante ao Senhor nosso Deus. Então o trabalho do Messias, de Deus, seria penoso, pois além de ter que renunciar ao céu e à glória que tinha junto ao Pai, ele passaria por humilhações, desprezo, torturas e a morte.
Com suas forças esgotadas e sem muitas pessoas crendo nele, parecia que o sacrifício havia sido inútil. Porém, o Senhor Jesus não se guiava pelo visível. Por isso, aquele aparente insucesso não era motivo para desânimo ou tristeza. A dor de ter sido rejeitado no mundo era compensada pela satisfação em ser aprovado no céu. Você está entendendo o que significa isso aqui? Da mesma forma, o servo que, de fato, está comprometido com Deus não se guia pelas circunstâncias nem espera aplausos dos homens. Antes, seu prazer e sua recompensa estão no galardão que vem somente do alto. Você entende isso aqui? Então, esse capítulo de número 49 foram prometidas, né? Foram cumpridas muitas promessas foram cumpridas. Mas também Deus ainda iria cumprir outras promessas, porque Deus ele tem a recompensa para trazer para cada um de nós. Eu estou falando nos nossos dias, mas naquela época também ele tinha recompensa para aquele povo ainda. Você entende? Aí diz assim, ó, também te dei para a luz dos gentios. Aí fala sobre a missão do Messias. Você está entendendo? Então diz assim que a missão do Messias não seria apenas restaurar as 12 tribos de Israel espiritualmente, mas também de oferecer oportunidade de salvação para todos os gentios, que somos quem? Somos nós. A obra do Senhor Jesus consistiu em levar as boas novas a todas as nações, e ele ainda comissionou seus discípulos a fazerem o mesmo. Portanto, todos aqueles que creem na palavra de Deus e recebem o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador são acolhidos, independentemente de nacionalidade, independentemente de sua raça, independentemente do seu nível de intelectualidade, do seu nível cultural. Para Deus não existe fronteiras, não existe barreiras para Deus. Deus pode tudo, ele faz o impossível. Ele veio para salvar todos aqueles que creem nele. Então, o amor de Deus é mais forte do que qualquer coisa que se possa imaginar. Ele nos ama incondicionalmente. Você entende? Então, vamos lá para o capítulo de número 50. Vamos entender um pouco do capítulo 50, que estava falando sobre a exortação do servo do Senhor. No versículo 2, está dizendo que Deus então fala, chamei e ninguém respondeu. Ele estava chamando o povo e ninguém respondia. Então o Todo-Poderoso havia mandado profetas para chamar o povo, para que todos fossem ao arrependimento e se voltassem para a fé, se voltassem para ele, né? Porém, as pessoas não deram ouvido, aquelas pessoas daquela época não deram ouvido à voz dos profetas Deus incumbiu os profetas para falar com o povo daquela época. Então, ao escolher ser insubmisso a Deus, Israel se entregou à escravidão. O fato de a nação estar sofrendo derrotas e opressões não significava que o poder do Altíssimo havia diminuído, não. Pelo contrário, ele afirma que sua mão, símbolo da sua força, não havia se encolhido e se tornado impotente, não, mas continuava firme tanto para abençoar quanto para repreender aqueles que o desobedeciam. Então as pessoas, todas nós somos livres, as pessoas naquela época também eram livres para terem as suas próprias decisões, cada um decidia aquilo que queria, até para dizerem o sim ou não, né? O chamado, né? De acordo com o chamado, né? Da convenção, eles podiam dizer ao chamado da conversão, lá no caso, né? Aqueles que fossem chamados por Deus,
Ele tinha o direito, livre-arbítrio, né, para falar, não, Senhor, eu quero estar na sua presença, eu quero continuar contigo, ou eu não quero. Aí vai de cada um, porque o livre-arbítrio é para todos. Mas elas precisavam ser conscientes, né? De todas as coisas que eles estavam passando, aquele sofrimento todo que eles passaram, foi por juízo pela escolha deles mesmo, escolha que eles fizeram. Então fizeram com que eles sofressem. Lá no versículo 4, fala também sobre a língua erudita. O que significa isso, erudita? Significa que a capacidade e a sabedoria para ensinar as pessoas a respeito da vontade de Deus está habilitada sobre aqueles a quem Deus ungiu. Você entende? Deus unge as pessoas. Então o Messias, de um modo ou outro, ele unge as pessoas, todos de acordo, né? Ele busca na pessoa aquela pessoa mais sincera, aquela que procura andar na retidão com ele. Diz aqui assim: em virtude de comunicar de forma poderosa os pensamentos divinos, não é fruto. Cadê? Ai, me perdi aqui. Aí diz assim, ó, vou ler do início. Então, significa a capacidade e a sabedoria para ensinar as pessoas a respeito da vontade de Deus. Esta habilidade estava sobre Jesus, o Messias, de modo que todos os dias da sua vida ele trabalhou para tirar o fardo dos sobrecarregados e aliviar a dor dos aflitos e libertar os oprimidos pelo pecado. Eu não falei sobre isso, não é mesmo? Então, essa virtude de comunicar de forma poderosa os pensamentos divinos não é fruto de aprendizado humano, mas um efeito de ação do Altíssimo no seu porta-voz. Então, Deus, ele estabelece uma pessoa para levar a palavra dele, né? Ele estabelece aquela pessoa para que tenha entendimento, né? Que procure saber mais dele e leve a palavra dele. Então, ele desperta as pessoas, ele faz com que todas as manhãs a gente venha acordar, e a gente venha buscá-lo, a gente possa ter esse ar que nós respiramos, você entende? Também fala sobre, lá no versículo 7, fala sobre o rosto como um seixo. Essa palavra expressa qual seria a reação do Senhor Jesus diante do desdém, da humilhação e da oposição. Ao comparar o rosto de seu filho a um seixo, a uma pedra, o Altíssimo mostrava que o Messias permaneceria firme e destemido, sem desviar os olhos da sua missão, onde ele encontraria tamanha força. Ele não iria desviar. Agora imagina, ele teria que ter muita força, não é mesmo? Então o Senhor Deus, aqui conta, o Isaías fala assim, o Senhor Deus me ajuda. Essa era a origem da coragem e da estabilidade do Filho de Deus. Então o homem só, ele cai em tentação quando deixa de depender do Todo-Poderoso e passa a contar com suas próprias forças. Quando se tira os olhos das Escrituras e da fé, a visão se ofusca. E o ser humano, por mais bem intencionado que seja, perde o objetivo e fracassa espiritualmente. Por isso que a gente tem que estar sempre pedindo renovação de espírito ao nosso Senhor, tá bom? Então, gente, vocês entenderam aí? Então houve muitas promessas naquela época, houve muitas promessas, mas tinha também muitas promessas para serem cumpridas, porque Deus levaria ainda recompensa para aquele povo. A recompensa de quê? De libertação. Ele iria liberar todos eles. Porque, assim, nós temos momentos
E também temos muitas coisas para serem resolvidas no nosso dia a dia. Aí nós achamos que Deus não esqueceu da gente, que Ele não está enxergando, né, a gente, que está vendo só outras pessoas e esquece da gente. Não, mas Deus vê todos nós. Ele permanece às vezes em silêncio diante, assim, por exemplo, vamos supor que eu esteja passando N dificuldades, eu estou num momento super difícil da minha vida, e aí eu estou orando, estou buscando, estou na fé com Deus, mas não vejo nenhum movimento, assim, nada acontecer que venha me mostrar que Deus está agindo na minha vida. A gente não vê, mas Deus está agindo. Então, porque Deus, ele permanece em silêncio, mas ele está providenciando tudo para a gente, tudo. Porque ele não é homem que mente, porque o homem mente, mas Deus não. Ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro. Quando ele diz que vai fazer uma coisa, a sua promessa se cumpre no momento certo, no momento dele. Você entende? Aí ele vem, traz a resposta para a gente. No momento dele, ele age a nosso favor. Você entende? Ele vem e age a nosso favor. Aí, isso está mostrando o amor dele, o amor incondicional que ele tem por nós, que a gente acha que ele não está vendo nada, mas ele está enxergando tudo, ele está vendo tudo, ele está providenciando coisas. As coisas acontecem, aí a gente é abençoado. Vocês entendem? Esses dias eu estava tão assim preocupada, vou falar para vocês. Eu estava aqui comigo, falei, Senhor, não deu aquele temporal, não choveu a beça aí por esses dias? Pois é, choveu muito, faltou luz, a luz ia, voltava, ia e voltava. Aí tudo bem, eu fiquei na paz com o Senhor Jesus, fiz as minhas orações, tal, numa certa noite, tal, orei e tal, fui dormir. Na manhã seguinte, eu então acordo, faço a minha oração, agradeço a Deus por uma noite bem dormida e peço a Ele que me dê um dia pleno, abençoado na presença dEle. E aí vou resolver minhas coisas. Só que quando eu fui para a minha cozinha, gente, fiz o meu cafezinho, tudo bem, fui preparar o café. E aí, o que aconteceu? Preparei o café, tudo bem, fiz meu cafezinho. Aí, um certo momento, fui pegar uma água na minha geladeira. E aí, sabe o que aconteceu? A geladeira não funcionava. Não estava refrigerando. E eu fiquei, meu Deus, e agora? E agora? Que eu não estou em condições de comprar outra geladeira nova agora. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu sem geladeira, com esse calor todo, eu não poder beber uma água gelada. Tudo acontece na hora imprópria na vida da gente, não é mesmo? Aí a gente acha que Deus não está agindo, que a gente ora a Deus e aí a coisa acontece ao inverso. Mas isso aí, Deus fez acontecer na minha vida, Ele estava me provando. Por quê? Assim, quando a gente pensa assim, eu acho que Deus pensa, não sei, eu acho não, tenho certeza que Ele pensa assim, vamos ver se ela confia em mim realmente. Eu vou tirar as coisas assim que mais se precisa dentro do lar dela. Agora no momento eu vou tirar a geladeira dela, vamos supor, é uma suposição. E aí fez a geladeira, realmente parou de funcionar. Fiquei desesperada. Aí meu Deus, e agora, e agora, e agora? Por fim, consegui uma pessoa para vir dar uma olhada na minha geladeira. A pessoa veio, olhou a geladeira, voltou a funcionar. Mas eu fiquei pensando assim, a gente fica pensando que Deus não está agindo na nossa vida. Você está entendendo o que eu quero dizer? Mas Deus está vindo sem a gente ver. Ele age na vida da gente, ele bota uma pessoa tão, ele encaminha uma pessoa para vir resolver aquela situação, você entende? E aí, por fim, eu consegui, a geladeira agora está funcionando, estou com minha aguinha geladinha, glórias ao Senhor, agradeço a Deus, porque não estava em condições de comprar uma geladeira nova agora, e as coisas estão muito caras, não é mesmo? Então, nós, os seus filhos,
Nós somos, assim, muito, às vezes, tempestuosos, né? A gente faz, às vezes, uma tempestade num copo d'água, ao invés de esperar em Deus. Ora para Deus, espera um pouquinho, que Deus sempre dá um jeito. Ele deu um jeito. E aí eu consegui a minha geladeira. Então, o que eu quero dizer? Quando Deus diz assim pra gente, ele falou naquele tempo, num tempo favorável dele lá, ele disse que ele nos ama e que ele nunca nos esqueceria, que ele jamais nos deixaria. Então, o que a gente vê aí? Que nós, seus filhos, somos valorizados e amados por ele. Você entende? Nós somos joias especiais nas mãos de Deus. E a sua promessa na nossa vida, tudo que ele promete pra gente, ele cumpre, porque nós somos para ele uma joia muito agradável, né? E ele ama cada um de nós. Assim como ele me ama, ele ama você, muita coisa. Ele te ama incondicionalmente e ele faz de tudo para recompensar, né? O seu amor também por ele, porque ele vê também a sua gratidão quando você agradece, né? Ele vê também o nível de pessoa que você é. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? O que eu quero dizer? Que Deus